no chão, depois de sofrer o gol, Sim. deitou no jogo, né? O Flamengo deu um passo importante também rumo à conquista de mais um título brasileiro. Aí veio as substituições que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Fala, galera, fala, nação. O Flamengo virou o jogo, é o primeiro colocado e a imprensa esportiva repercute essa virada aí e crava o Flamengo como campeão do Brasileiro 2025. Vamos ver esse vídeo aí, fica até o final, deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá! O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente. Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso. Mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo que saiu o gol foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance. E agora o Corinthians briga para não cair, porque tá com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians. Isso aí é uma coisa horrível, esses 3 pontos que perdeu dentro de casa. Tá mostrando o lance lá, ó. Sem dúvida nenhuma, não tem o que discutir. A bola era do Corinthians e o árbitro arrebentou com o Corinthians, diga-se de passagem. O Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, Sim. deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente Dominou tem que fazer. completamente o Por jogo. que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista Você não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, 2-0 quando dominou tranquilo. os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois Sabe o que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol, né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, o primeiro a favor tempo, do Corinthians. O primeiro tempo o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque como que é a jogada, a transição do Corinthians que sai o pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, Espaçado, né? ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo... Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu, não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também, não? E o Cebolinha também. Mas o segundo tempo, o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer a intensidade já do atacante. Recua linhas, sabe? Dá 2 passinhos pra trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim... Mateuzinho passava do bem. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade.
você proporciona um time melhor em 30 minutos de jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians. O Dorival não tem o banco do Flamengo. Terminou há pouco o Corinthians 1, Flamengo 2. Uma virada com 2 tempos completamente distintos e que teve um personagem negativo por parte do Corinthians que se chama Yuri Alberto. Temos muito a conversar a respeito de tudo que aconteceu nesse jogo. Mas tivemos outras coisas também, porque o Flamengo deu um passo importante também rumo à conquista de mais um título brasileiro. Claro que ainda tem campeonato pela frente, mas os 2 concorrentes, Palmeiras e Cruzeiro, tropeçaram e perderam seus jogos. De certa forma até surpreendente como aconteceu, especialmente o Cruzeiro pro Vasco da Gama, mas o Palmeiras jogar lá contra o Bahia nunca é fácil, né? Ainda mais uma semana que vem de Libertadores, né? Uma loucura. No treino. Acabou lá. No treino. Você não vai bater assim no jogo. Mas é isso que eu falava. Vai bater no jogo? Beleza, eu vou pular aqui, vou me esborrachar no chão, vou cair, vou levantar, mas tu vai bater no jogo tranquilo. Mas assim, eu não vejo ganho técnico, sabe, cara? Eu não vejo ganho técnico. Porque tu bater no meio é uma coisa, tu bater alto é uma coisa, tu bater forte, tu dá aquela segurada no movimento e só virar o pé que nem o Jorginho bate, o Dourado batia, ok. Agora cavadinha, pra mim não tem sentido, é muito risco, cara. Pra mim é muito mais por... Humilhar o goleiro. Eu acho que é uma vaidade do jogador, cara. Eu acho que é vaidade do jogador bater desse. Agora, respeito quem bate o Djalma. O Djalma batia 30, acertava 28. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas o saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa. Perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada. Mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha que poderia inclusive ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente tá acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. Galera, nesse vídeo aqui vocês viram a reação dos comentaristas, né? A imprensa brasileira e esportiva falando detalhes sobre o que aconteceu ali no jogo do Flamengo. Perdeu um pênalti, né? Mas fez outro gol. Mas o pênalti de Yuri Alberto, galera. Eita, Yuri Alberto. Yuri Alberto vai cavar, galera. Vai tentar dar uma cavadinha pra cima do melhor goleiro que tá na atualidade. É o Rossi, não é isso? Ele tentou essa cavadinha aí, como vocês mesmo viram aí, os flamenguistas, os corintianos aí estão tudo bravo, né? Mas a nação tá alegre. O Flamengo, líder do campeonato, lidera ali com 4 a 5 pontos na frente, né? Ali na frente do Cruzeiro e na frente também do Palmeiras, já que Cruzeiro e Palmeiras perderam. Então, o Rossi defendeu um pênalti que vai ficar na história, um pênalti sentado. E o Yuri Alberto de volta com a fome de fazer gol, um atacante que vinha sem fazer gol há alguns tempos aí. Mas infelizmente o que aconteceu aí, galera, foi vitória do Flamengo, 2-1 de virada. Flamengo líder, né? Líder do campeonato. E a imprensa esportiva já crava o Flamengo como campeão do brasileiro. E aí, o que você diz? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. E não perca o próximo vídeo, viu? Pra você não perder o vídeo, só é você ativar o sininho. Fui, galera, e até o próximo vídeo.